Cara, hoje a gente vê aí, por exemplo, ao mesmo tempo que eu acho a minha cidade, Belém, uma cidade grande, eu acho uma cidade muito pequena comparando com outras metrópoles aí. Por que Belém não avança, hein, cara? Por exemplo, o que é aquele BRT, mano? Sabe, eu acho que foi uma tragédia pra minha cidade, pra nossa cidade, né? Como é que você avalia hoje o trabalho do atual prefeito de Belém, diante das coisas que você vive? Cara, até porque o BRT é algo que já está defasado Há muito tempo. Foi só um exemplo que eu dei. Eu recentemente, por exemplo, eu fui ao Rio de Janeiro para uma agenda, uma comemoração, e aí meu filho, é a primeira vez que ele ia ao Rio, apesar que ele já viajou bastante com a gente. E aí, um certo dia, acho que foi durante o sábado, antes do evento, peguei ele, bora andar, filho, bora passear. E saí caminhando. E aí, de repente, passa na nossa frente o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. Logicamente, para uma cidade turística, isso funciona. Elétrico. Isso funciona perfeitamente. E a gente comprei lá o ticket e a gente foi passear e andou em toda aquela área da zona portuária do Rio de Janeiro, que está toda revitalizada, aquilo ali, para o turismo da cidade, é exemplar, né? Então, assim, em Belém, infelizmente, a metrópole da Amazônia foi ficando para trás. Foi ficando para trás. A gente sabe que os nossos números totalmente mudaram com relação a quando você se compara sempre com a capital do Amazonas, que é Manaus, né? E Belém foi ficando atrasada. Por exemplo, eu na minha época andava de ônibus quando era garoto e eram ônibus confortáveis, né? O transporte público funcionava, grandes empresas. Não sei se tu andou, por exemplo, no Aeroclube, era a linha mais moderna que tinha para aquela época, ônibus acolchoado, com cadeira acolchoada. Bons tempos, hein? Bons tempos. Diz que é o mesmo ônibus ainda que tu tem. Parece que é o mesmo ônibus hoje que circula. E você olha para hoje que deveria progredir, regrediu. A qualidade do transporte público. Há quantos anos a gente fala que até hoje tem um projeto emperrado de ar refrigerado, de colocar ar refrigerado nos ônibus da nossa capital? Há muitos anos. E até agora esse projeto não sai da gaveta. E aí abriram as licitações para novas empresas e alguma coisa emperra, que nenhuma empresa veio para poder concorrer com as licitações aqui da nossa capital. E o problema permanece, o problema continua. E a população sofrendo, quase com uma greve, por exemplo, agora, que iria acontecer, mas houve o acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos rodoviários. Mas o problema continua. Ou seja, eu digo com relação ao progresso, essas coisas não funcionaram. O BRT está defasado. Você, de fato, sabe que aquilo ali só foi feito como uma máquina, né, de muito dinheiro que foi investido ali, né, e o projeto, de fato, 100%, ele não funciona. Ele não atende o que deveria atender uma população. Por exemplo, a malha viária da nossa capital, essas interligações até hoje não foram feitas. Para que todos os ônibus saem do seu ponto inicial e precisam ir até o centro da cidade, provocando todo aquele trânsito? Não poderiam ter estações onde aquele ônibus que vem lá da Cidade Nova para em São Brás, onde você se interliga com outro ônibus que vai te levar até o centro da cidade, que tu diminui o fluxo e, principalmente, diminui o custo das empresas com relação a combustível, desgaste de pneu, a parte mecânica. Não se tem nenhum projeto de fato. O Daniel agora vai ter ar-condicionado em Ananindeua. Vai. Quem mora em Ananindeua vai poder andar internamente ali no município com ar-condicionado no Wi-Fi e passagem de ônibus grátis aos domingos, cara. E é um projeto inovador, que se de fato sair do papel, é importante, a população só tende a ganhar. E vai servir de exemplo, inclusive, para outros municípios. Eu tenho certeza, Fabrício e Léo, que se nós tivéssemos um transporte público de qualidade, que até a tarifa fosse mudar, porque existe um investimento, a questão, né, do ar-condicionado, manutenção, combustível, eu acho que a população, parte dessa população, não, vou pagar o valor porque, poxa, vale a pena. Tá de qualidade, vale a pena. Infelizmente, não está valendo a pena, não tem qualidade. Cidade está longe do eixo turístico ultimamente. A gente sabe que a gente recebe muitos turistas na cidade. Tem um restaurante que eu frequento na Batista Campos. Quando eu estou lá, sempre chega um turista, um francês, um italiano. Já desse eu vi um italiano de passagem lá e encontrou a referência desse restaurante que fica lá no bairro. Mas assim, a gente não tem mais a referência turística. E Belém era para ser um polo turístico de todas as belezas que nós temos, que ficou do passado e que a gente deveria vivenciar. Mas, infelizmente, não existe nenhum projeto, nenhum planejamento. Só tem um paliativo, né? O que é? Só tem um botar paliativo. Um asfalto Isso. e tal. Só isso daí. Não tem um projeto. Pinta daqui, pinta dali, reforma ali, passa um cal, mas assim não funciona. Limpa um canal. Passa um cal, foi ótimo. Tu não tem. Pode olhar.
Pode olhar Belém, desde quando eu conheço Belém, que eu sou de Tucuruí, mas desde quando eu conheço Belém, só é o paliativo. Só o paliativo. E a única coisa que realmente ia mudar a cara de Belém, que é o BRT, não funciona. Não vai ficar pronto nunca, né? E eu confesso para vocês, graças ao que vem sendo feito com muito trabalho do governo do estado, dentro da nossa capital, que muita coisa avançou. Programa de asfalto, por exemplo, na capital, só está acontecendo porque existem verbas destinadas do governo através desse projeto que estão asfaltando ruas da nossa cidade. Em breve vai ser inaugurado, por exemplo, um novo pronto-socorro, um hospital da mulher, fruto, projetos do governo do estado. É o que a gente consegue observar em Belém, o que o governo do estado está fazendo, como entregou recentemente aí o nosso belo estádio olímpico, o Mangueirão. Então, assim, tantas obras, tantos projetos, e que bom que agora nós temos um ministro das cidades daqui, logicamente que não vai trabalhar só para o Pará, vai trabalhar para o Brasil, mas que vai começar agora a retomar os projetos do Minha Casa e Minha Vida, né? Tantas obras que estavam paradas por falta de investimento, com obras paralisadas. Eu lembro hoje, como se fosse hoje, teve aí um ex-prefeito que disse: eu vou na campanha, eu vou entregar o projeto Vila da Barca. Até hoje o projeto da Vila da Barca não foi concluído no seu primeiro projeto inicial. Ou seja, desse candidato, desse que já foi prefeito e disse eu vou concluir, já se passaram 10 anos. 10 anos e o projeto nem andou. Agora que as obras vão começarem a serem retomadas. Ou seja, é um custo muito alto. Pessoas que estavam aguardando ali a tão sonhada casa própria, principalmente idosos, infelizmente já faleceram e não tiveram esse sonho realizado por causa desse perrengue de um negócio que não anda na capital.